Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. O inverno chegou. As temperaturas vão caindo aos poucos, em diferentes velocidades, a depender da região do nosso Brasilzão. Mas é aquele período que a gente busca aconchego. E geralmente esse aconchego vem da comida e da bebida. Aliás, essa relação afetiva que a gente cria com os alimentos pode definir o nosso estilo de vida. Pode ser um estilo saudável, consciente ou autodestrutivo a longo prazo. Como então a gente pode desvincular essa busca por aconchego de más escolhas nutricionais? É possível, por exemplo, ter uma vida 100% longe de produtos ultraprocessados? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes da Rádio Band News FM, é um prazer estar aqui com todo mundo essa semana. E sim, né, Bruna, eu acho que essa temperatura, quando começa a dar uma esfriadinha, sempre a gente busca um aconchego. Então eu acho que é uma época onde é muito comum nós tentarmos nos reconectar com histórias de vida, de alimentação, de afeto, e que está tudo relacionado. Então, hoje o papo vai ser bem gostoso, vai ser nesse esquema de aconchego mesmo, mas para a gente tentar, dentro do aconchego, colher algumas coisas boas e direcionar para um pouquinho mais saudável do que a gente, às vezes, poderia estar fazendo. A nossa convidada para essa conversa é uma referência quando o assunto é sustentabilidade na cozinha. Liz Cereja, nutricionista, chefe de cozinha, sommelier, dona da Enoteca San Vansan, em São Paulo, é a cofundadora da Feira Naturebas, uma das maiores da América Latina no mercado de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Liz, prazer enorme te receber aqui no programa, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, muito obrigada por esse convite lindo. Bom, a Liz, para quem não acompanha nas redes sociais, ela está sempre postando ali reflexões, fotos de viagens que ela faz, porque eu diria que ela é uma grande pesquisadora da alimentação, né? Tá sempre viajando, buscando novos aromas, novos sabores para trazer para o restaurante dela aqui em São Paulo. E Liz, você tem uma tríplice, eu diria, ali no que você traz, que são essas categorias de comidas orgânicas, biodinâmicas e naturais. E para quem não tem muito contato com esse ramo da alimentação, né, mais saudável, mais consciente, eu queria que você explicasse para as pessoas como que a gente diferencia esses conceitos de orgânicos, biodinâmicos e naturais e como que você leva isso para a sua cozinha. Tem alguns pontos que são importantes antes da gente entrar nesses detalhes, né? O primeiro deles, faz muito pouco tempo que a gente difere o que é bebida alcoólica do que é alimentação. Né, os vinhos, as cervejas, sempre fizeram parte da alimentação do ser humano, né? Elas só começaram a se dividir, principalmente depois da industrialização alimentar. Quando a gente pega na linha do tempo da história e da humanidade, a gente vai ver que ali, mais ou menos 10 mil anos atrás, a gente teve a ideia de começar a cultivar alimentos para comer. Desde então, até a segunda metade do século XX, muito pouco se alterou nessa maneira tradicional de se cultivar alimentos e de se preparar alimentos. Né? Entram aí todas as técnicas alimentares que fizeram a nossa história como humanidade. Né? As preservas, as salgas, as compotas, as fermentações alcoólicas, acéticas, láticas. Durante 10 mil anos a gente cultivou e se alimentou dessa maneira, né? Depois da virada do século XIX para o século XX, a gente começou a entrar num período da história da humanidade, que é o período dos grandes cientistas, das inovações tecnológicas, da sintetização de moléculas em laboratório. E com isso, a gente industrializou os nossos modos de vida, então assim, a educação, a medicina e também a alimentação. E depois da segunda metade do século XX foram inventados os aditivos
alimentares, que deu origem ao que a gente conhece como a nossa alimentação convencional ou industrial. Durante o século XX, a gente moldou tudo que a gente conhece de industrialização alimentar. Desde então, a gente continua no mesmo modus operandi. E o outro grupo, que é o que a gente fala, que são as agriculturas alternativas e alimentação natural. Sendo que, né, a gente se alimenta de maneira natural e planta de maneira natural há 10 mil anos. Então, assim, alternativo, na verdade, é o outro. Quando a gente fala em natural, não existe uma certificação de alimentação natural. Mas é todo esse movimento, né, das pessoas que não consomem uma alimentação industrializada. Então, voltar a fazer o pão em casa, comer alimentos orgânicos, não tomar refrigerantes, não tomar coisas repletas de aditivos sintéticos, ler os rótulos, plantar no seu quintal, ter uma hortinha, seja na varanda do apartamento, ou seja num vaso dentro de casa, né, procurar comprar os alimentos in natura e fazer, ao invés de comprar tudo pré-pronto, congelado e etc. Evitar os ultraprocessados, evitar a quantidade gigante de suplementações, por exemplo, que as pessoas tomam sem necessidade, inclusive muitas vezes prescritas pelos próprios nutricionistas e pelos médicos, e por aí vai. E o vinho também entra nisso, né? Pouca gente sabe que o vinho, assim como a alimentação, ele teve todo esse processo de industrialização na mesma época que os alimentos. Afinal, vinho sempre foi um alimento, né? Sempre foi um produto da terra. Então, assim que a alimentação se industrializou, os vinhos também se industrializaram. Liz, e a gente quando fala desse aconchego, né, o vinho, por exemplo, hoje em dia, a gente já tem alguns bons anos, mas fala, tomar um vinhozinho, que delícia, e só o jeito de falar já é um aconchego, mesmo que seja um vinho branco na beira da piscina, num dia de sol, existe esse aconchego. Ele sempre existiu, né, porque o alimento, a gente tem essa lembrança familiar, o bolinho que a avó fazia, e o vinho, ele tem essa coisa também do aconchego, né, ele sempre existiu, ou isso é uma coisa de moda mesmo? Olha, a questão da alimentação e a parte de emoções e sentimentos do ser humano sempre existiu. A primeira coisa que a gente faz é pegar o peito da mãe e mamar. Obviamente que a concepção do que é conforto, do que é afeto, muda de geração para geração, de família para família e de épocas para épocas. Quando a gente vai para o vinho, é interessante porque, assim, no início, o vinho não era aconchego, não era bebida alcoólica, não era festa, não era comemoração, não era romantismo. O álcool na humanidade surgiu como medicina, né? Tanto o álcool fermentado, que é, por exemplo, o vinho, quanto o álcool destilado, né? Que surgiu, assim, muitos mil anos depois. Ele surgiu como medicina, depois ele passou para bebida, e hoje em dia é uma bebida recreativa, e a gente tem justamente essa ideia também do conforto. Mas, se a gente for pegar até mesmo no início, né, os primeiros tratados médicos da Índia Védica, da China, do Japão, você vai ver que principalmente vinho de uva, né, porque existem fermentados alcoólicos de diversas frutas. O fermentado de uvas sempre foi relacionado, por exemplo, na Índia Védica, ao chakra cardíaco, ou seja, sempre foi uma medicina para o coração, para o sentimento, para o amor próprio. Então, por mais que seja também uma construção nossa, mais moderna, essa questão do vinho, do afeto, do frio, né? Você tem sim propriedades medicinais no vinho, tanto físicas quanto sutis, que vão trabalhar toda essa parte do chakra cardíaco. Não é à toa, né, que vinho faz bem para o coração, você tem tanino, antociano, etc. Coração é chakra cardíaco, só que isso é o físico. No campo mais sutil, você vai trabalhar sim afeto, você vai trabalhar toda essa questão sentimental. A sua alimentação reflete o seu estilo de vida? Esse é o assunto de hoje do Band News Informa, que está recebendo a chefe de cozinha, Liz Cereja. Liz, eu li que você abandonou totalmente os produtos ultraprocessados há mais de 20 anos. Como é que foi fazer essa transição? Foi simples? Simples nunca é, né? Porque
a nossa sociedade está moldada para que o simples seja o que está dentro do sistema alimentar, dentro do convencional. Né? Então, como eu comecei como nutricionista, essa questão da comida te moldar sempre teve muito presente, né, em mim e em todo o meu trabalho. Tanto que quando eu comecei a trabalhar como chefe de cozinha, como sommelier, era uma coisa que me incomodava muito, porque a realidade não era essa, né? A realidade era uma alimentação extremamente industrializada e que pouco tinha a ver com aquele meu ideal, né, de você poder se curar ou se manter saudável através da comida. Então, quando eu comecei a trabalhar, primeiro foi uma questão mais teórica, né, de começar a pesquisar, estudar, consumir orgânicos, mas o que me pegou mesmo e o que me fez fazer a transição completa foi quando começou a pegar no físico. Então, por exemplo prático, eu era uma criança asmática, eu sempre tive muito problema de asma, de bronquite, e aí eu comecei a perceber que retirando os produtos com muitos aditivos alimentares e principalmente conservantes, as minhas crises de asma diminuíam. E quando eu tirei totalmente os alimentos industrializados, inclusive os vinhos, que também contêm bastante conservante, eu praticamente não tive mais crise de asma nunca. Tua pele melhora, sono melhora, você não fica doente, você se cura mais rápido, tudo funciona, né? Intestino funciona, cabeça funciona, né? O humor não oscila tanto. Tudo isso a gente consegue regular a partir de uma alimentação natural. Mas mais do que isso, a gente também consegue cuidar da saúde do entorno, né, do próprio planeta, e não só da saúde individual. Então foi mais ou menos assim. Simples não foi, aliás continua sendo, né, porque eu mudei a alimentação, depois me mudei de casa, comecei a plantar as coisas, inclusive no próprio restaurante hoje em dia, eu sirvo 100% de insumos orgânicos, muitas das coisas que eu planto na minha casa mesmo, tudo a gente faz do zero, não tem absolutamente nada de aditivos industrializados, né, dentro do restaurante, e os vinhos, claro, que seguem a mesma linha, né, que são orgânicos, biodinâmicos e naturais. Se você pudesse, plantaria e criaria a própria comida que consome? Esse é um estilo de vida que, para quem vive em centros urbanos, pode parecer distante, mas é a realidade em boa parte do nosso país. E é também a realidade da convidada do Band News em Forma, Liz Cereja, dona da Enoteca Saint Vincent, em São Paulo, que se tornou referência em produtos orgânicos. E você falava há pouco, Liz, que os produtos que você leva para o seu restaurante vêm justamente de produtores que você conhece também, né? Existe muita história por trás desses alimentos que você oferece para as pessoas. E algo curioso, você não tem um menu fixo, né? Como é que é trabalhar sem menu fixo? E por que você decidiu por esse menu rotativo? Sim, exatamente. Durante a história da Enoteca, né, porque já são 16 anos aí no percurso, a gente abriu em 2008, a gente, enfim, desde o começo, a ideia foi sempre trabalhar com insumos 100% orgânicos, né, pequenos produtores, então sair da cadeia industrial, tanto de fornecimento como de alimentos, e também a questão de ser 100% orgânico e trabalhar com um pequeno produtor fez com que a gente sempre fosse sazonal, que é o que deveria ser tudo, né? A gente deveria realmente comer o que a terra dá naquela época. Essa piração de que a gente tem que comer tomate o ano inteiro é uma piração muito grande, proveniente da nossa sistematização de uma agricultura convencional, né? Porque a pessoa quer comer o mesmo prato todos os dias. E isso é irreal na natureza. Não existe na natureza um produto que possa ser oferecido todos os dias. Então, quando a gente optou pelo menu sazonal, pelo menu rotativo, é justamente para, por exemplo, aproveitar as safras, para aproveitar o que o produtor tem de melhor e mudar de acordo com isso, né? Quando a gente começou a plantar, por exemplo, também em 2015, isso ficou ainda mais evidente. Às vezes você tem uma colheita enorme de chuchu e você fica trabalhando 4 semanas com chuchu. Depois, entra a época, por exemplo, de verão e surgem as taiobas espontâneas, você começa a trabalhar com taioba. No inverno, a taioba começa a minguar e aparece agrião roxo, e você trabalha o agrião roxo. Né? Então, além de você obter produtos com uma alta taxa de nutrientes, né, porque eles são mais
nutritivos, se eles estão na época, os alimentos saem muito mais baratos, e a variedade, né, de coisas no teu prato é muito grande. Então, assim, não existe sentido trabalhar com um menu fixo, nem para a sua saúde nutricional, nem para a saúde do planeta, nem em questão de sazonalidade, né? Então, é simplesmente colocar um menu sazonal e rotativo, é simplesmente se adequar a um padrão mais natural. Ninguém gosta de comer a mesma coisa o tempo inteiro, né? Por que a gente tem que servir sempre os mesmos pratos nos restaurantes? Liz, e isso que você está dizendo, a gente é envolvido, né, por tudo, né, por uma cultura, por uma sociedade, então, enfim, eu acho que uma maneira boa e bacana, por exemplo, é isso que você falou, da gente ver as épocas, né, isso a gente já tem até um leve acesso, quem vive numa cidade grande, por exemplo, que você vê, por exemplo, as frutas da época, da estação, normalmente elas estão, inclusive, mais em conta, né, porque elas dão mais, exatamente pelo motivo, pelo que você estava explicando. E se a gente olhar um pouco para isso, né, porque às vezes a gente vai pelaquela coisa prática, ou aquelas frutas, que a mim, pelo menos, já me dá uma certa, e eu não sou uma pessoa completamente que só vivo assim como você, né, estou dando exemplo que não sou, eu realmente como várias coisas industrializadas, mas eu amo verdura, eu amo legumes, eu tomo cuidado, sim, tem gente que acha que eu sou natureba, mas eu não sou natureba, ainda mais depois de conversar com você, eu tô vendo que eu sou zero, mas, né, assim, o que acontece? A gente pode também retomar esse hábito, né, cultural até, né, que provavelmente nossos avós, nossos bisavós viveram isso. Você pode falar, pô, o que é que tem agora nessa estação do ano, né, ainda mais no Brasil. Então, assim, a gente pode tentar dar uma resgatada, né, conversar internamente na família, dentro com quem você convive ali, para tentar resgatar o que é época do quê, né, agora. Vamos tentar buscar, não precisa mudar do 8 para 80 da noite para o dia, né? Claro, com certeza. Só de se atentar a isso já é um grande passo, né, porque mesmo indo na feira, perguntando para o feirante o que está na época, tirando um pouco isso da cabeça de que você tem que comer a mesma coisa o tempo inteiro. Liz, você estava falando antes sobre vinhos, né, e que você pode fazer as bebidas fermentadas com outras frutas. Eu queria que você desse aqui algumas sugestões, primeiro, para os ouvintes identificarem um vinho de qualidade, agora que a gente está na época que todo mundo quer tomar vinho para ficar quentinho nesse inverno, e também que outras bebidas fermentadas a gente encontra com mais facilidade aqui no Brasil? No Brasil, por exemplo, a gente tem uma tradição linda de fermentados, né? Porque assim, o vinho chegou com os europeus em 1500. Antes disso, a gente sempre fermentou coisas, fermentou frutas. Essa ideia de que indígena não bebe álcool é falsa, né? A gente tem uma tradição linda de cauins, de fermentados, de sapoti, de mandioca. E um que permaneceu na nossa cultura, inclusive que a gente encontra em muitas das festas juninas, é o aluá, que é um fermentado de abacaxi, que muita gente faz até hoje em casa, né, usando abacaxi ou as cascas de abacaxi com açúcar mascavo, rapadura. Todo mundo, assim, dos interiores do Brasil tem uma receitinha de aluá, é uma receita muito típica nossa e é fantástica, é deliciosa. Para mim, hoje em dia, né, partindo para o vinho, um vinho de qualidade vai ser um vinho saudável, um vinho puro. Então, um vinho feito a partir de uma agricultura saudável, sem veneno na terra, e depois também elaborado sem aditivos enológicos. Eu daria a dica de todo mundo começar a se atentar para isso e procurar versões orgânicas, naturais. Não necessariamente vinhos artesanais são feitos de uma maneira mais limpa, mas pelo menos se atentar a isso. Vinhos que sejam cultivados e elaborados de uma maneira limpa. Aproveitando só para falar um pouco sobre as viagens que você faz, porque você viaja muito, né, para pesquisar. Você lembra de alguma viagem que te marcou mais? Pode ser fora do Brasil mesmo, de alguma pesquisa específica que você estava fazendo para contar para os nossos ouvintes, de algo que te surpreendeu muito? Ah, com certeza. Cada viagem sempre surpreende bastante, né? E como eu fico sempre muito atenta a essa questão dos mercados, das tradições gastronômicas, eu acabo que toda viagem acabo aprendendo muito. Com certeza, assim, um dos países que eu gosto muito de citar em questões de tradição gastronômica é a Geórgia. Primeiro porque, assim, é o berço do vinho, né, do mundo,
Os registros mais antigos de fermentação de vinho são lá, de 8.000 anos, e eles preservam muitas das tradições gastronômicas, uma delas, por exemplo, que eu gosto muito, que são a das fermentações láticas, né? Então, assim, pepinos azedos, chucrutes, essas conservas feitas através da fermentação lática, eles preservam demais. E eu lembro que, assim, a primeira vez que eu fui para o país, que eu cheguei num mercado público de uma das cidades, a bancada de fermentados láticos era gigantesca. E aquilo realmente me impactou muito, né? Porque é uma fermentação tradicional, a gente chama inclusive de métodos ancestrais, né, de fermentação, de alimentação, de preservação, e lá ainda faz parte do dia a dia, né? Então essas coisas realmente impactam bastante. O Band News Informa está no ar, hoje falando sobre os aconchegos que a gente busca na vida, nas comidas afetivas e como isso impacta o nosso estilo de vida. A nossa convidada é a nutricionista e sommelier Liz Cereja, que falava há pouco sobre vinhos. E dá para as pessoas aprenderem a fazer vinho em casa, Liz? Claro, com certeza. Inclusive é um dos cursos que eu dou, como fazer vinho em casa, seja de uva ou seja de outras frutas. Eu brinco que o vinho é mais primo do chucrute do que a gente imagina. Então, assim, uva fermentada, né? No início, o vinho natural é uva fermentada, sem mais nada. Então, a gente consegue sim fazer em casa. E dá para brincar muito, fazer vinhos deliciosos, saudáveis, baratos, né? Fora a diversão de você juntar os amigos, a família, né? E volta na questão do aconchego e ter esse momento, né? De celebração junto com quem a gente gosta. Liz, e esses, por exemplo, quem quer experimentar um pouco desses vinhos mais orgânicos, um pouco mais naturais, como que a pessoa pode saber? Bom, existem as certificações orgânicas e biodinâmicas, né? Então tem assim o selinho da Demeter, que é biodinâmico, o selinho Ecocer ou algum outro que seja orgânico. Os vinhos naturais não têm um selo, não tem uma certificação, mas é o que eu sempre recomendo. Fala com o produtor, pesquisa, né? Inclusive, por exemplo, a movimentação que a gente começou aqui em São Paulo, que é a Feira Naturebas, começou justamente por conta disso, para levar esses produtores num ambiente onde eles estivessem em contato com as pessoas. No próprio site da feira, né, que é o feiranaturebas.br, eu tenho a lista de todos esses produtores no Brasil, de todos os importadores, para todo mundo entrar em contato e saber quem eles são. É uma lista livre e gratuita, com contato de todo mundo, né, que as pessoas podem, enfim, identificar esses produtores. Mas a gente tem muitos projetos no Brasil, no mundo. Só no Brasil são mais de 100 projetos de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, para vocês terem uma ideia. Muito legal. Bom, quero agradecer muito a entrevista com a Liz Cereja, que é chefe de cozinha, nutricionista, sommelier, dona da Enoteca San Vansan em São Paulo, cofundadora da Feira Naturebas, de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Liz, muito obrigada, viu? E até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada, Liz. A palavra milho tem origem caribenha e uma forte ligação com os povos indígenas. Na tradução, significa sustento da vida e é um dos alimentos mais consumidos no inverno do hemisfério sul. No Brasil, é o que dá o gostinho típico das festas juninas. Pamonha, bolo, canjica, pipoca, tem milho para todo mundo, de todos os jeitos. Sobre esse queridinho dos povos latinos, o Band News Informa conversa agora com a nutricionista Patrícia Augustrozzi. Oi, Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Oi, Bruna, eu que agradeço, é um prazer, uma honra poder participar e ajudar um pouquinho. Bom, primeiro eu queria te perguntar se o milho tem um alto valor nutricional. Sim, ele inclusive é considerado um superalimento, porque é um cereal, né? Ele é da família dos cereais, então ele tem vários, como é que eu posso falar, subdivisões dentro daquele mesmo grão, da casca ao meio, e com isso muita fibra, mas também muita energia, muito carboidrato, tem proteína também, tem muitas vitaminas e minerais, e por tudo isso, pelo seu alto valor nutricional, ele é considerado um excelente alimento.
O milho, ele pode ser apresentado em diversas formas, né? A gente está falando aqui muito agora da festa junina, como a Bruna já mencionou, pamonha, a canjica, o curau, o milho na espiga. Essas propriedades, elas mudam dependendo do processo que eles passam ou não? Olha, que boa Os pergunta. grãos. Excelente, Camila. Sim, muda bastante, para falar a verdade. Porque a depender, né, do processo que ele sofre, você vai ter a maior preservação ou não desses compostos. Porque vários nutrientes presentes no milho são compostos bioativos e muito sensíveis. Então, se você tem um processamento de muito calor, ou você transforma aquele milho numa farinha, você vai tendo perda da fibra, algumas vitaminas também que são mais sensíveis ao oxigênio, ao calor, vão também, infelizmente, se perdendo. Então, acaba que o milho, na sua forma espiga, ou na sua forma inteira, né, do grão, e mastigando bastante, porque a capinha do milho, ela é uma celulose, então a gente não tem celulase, o ser humano, para digerir essa casquinha do milho que fica em volta. Então ela acaba saindo nas fezes se a gente não mastiga muito bem, principalmente para obter o que ele tem lá no meio. Mas, se você faz uma farinha com o milho inteiro, que a gente chama de farinha integral, do milho, e você usa o próprio cuscuz de milho, também é uma outra preparação muito comum aqui no Brasil, aí você tem sim uma preservação maior dos seus benefícios. E faz sentido incluir o milho na estratégia de emagrecimento? Bruna, faz, mas tem que ser consumido com moderação, porque o milho também é usado até para engordar os porcos na pecuária, isso é sabido até pelo seu alto valor energético, então ele é considerado uma fonte de carboidrato, até porque ele tem mais ou menos 60% de amido no seu grão, então ele acaba tendo muito carboidrato, então ele é muito bem-vindo como uma opção de carboidrato na hora do almoço, que tem gente que fala assim, não, vou botar milho na salada, tipo uma salada, né? Mas não é, ele é uma fonte de carboidrato, ele é lá da família dos grãos, então ele vai ter muito amido. Então é legal botar no lugar de um arroz, de uma batata, de um inhame, se a pessoa busca emagrecimento. Ô Patrícia, agora, quando a gente fala, eu amo milho na espiga, amo, mas assim, eu não gosto de pamonha, eu não gosto de curau. Esse processo que a gente encontra muito nessa época do ano, das pessoas, principalmente nessa época do ano, né, das pessoas comendo curau, comendo pamonha, tem, por exemplo, ele vai normalmente, né, numa receita desse tipo de alimento, vai açúcar, o que vai? Ou é só a consistência e o modo de preparo dele e não faz tanta diferença o que coloca ali? Não, também muito bem colocado, né? Quando você está falando da espiga de milho, a gente tem lá 150 calorias, praticamente só o milho, no máximo um salzinho, alguma coisa. Então você sabe o que você está ingerindo. Quando você usa uma preparação à base de milho, achando que está comendo milho e todos os benefícios, não é bem assim. Por exemplo, a canjica de milho vai ser feita com leite integral, açúcar, leite condensado e vai ter a canjica. É uma delícia, mas não é milho e a gente não pode nem esperar os benefícios do milho ali para a saúde, tendo tantos outros ingredientes que, infelizmente, não contribuem tão diretamente com a nossa saúde assim. Então, com certeza... Ou seja, a canjica não é milho, gente, esquece. É isso. Muito bem colocado, é isso aí. Porque a canjica, por exemplo, a pamonha, você viu que eu só falei da pamonha e do curau, porque esses eu não como, porque a canjica eu comia, mas você falou dela, infelizmente, eu já entendi. É isso, mas a pamonha ela é um pouquinho mais, bem menos, né, misturada do que a canjica. Então a pamonha é um pouco melhor, cuscuz é melhor. E a pamonha a gente também tem a preservação, que ela é praticamente um milho meio cozido, né, mas só que em forma ali de um bloco. Unido ali, praticamente a sua farinha, mas ela tem uma farinha integral, você consegue preservar, tem vitamina A, tem ácido ferrúlico, que é um composto bioativo muito importante, ajuda na saúde ocular, inclusive o milho de uma forma geral, mas a pamonha também a gente mantém esse benefício, por exemplo, e dá para não ficar tão pesada para a saúde ali, se não colocar um monte de coisa. Agora, só para falar também que uma pamonha tem em torno de 180 calorias. Já o curau, que
que você gosta, em média, assim, numa porção pequena, tem umas 80, 100. Então, dá pra ser feliz na festa junina. E a gente está falando muito do milho verde, né? Que é o que a gente acaba vendo com mais frequência aqui no Brasil. Mas tem tantos tipos de milho, né, Patrícia? Principalmente quando a gente tem contato com culinárias de países latinos, porque eles consomem muito também. Acho que é quase como o tanto que a gente consome arroz, eles comem o milho, né? É legal a gente estar aberto para esses outros tipos, né? Para essas variedades do milho. Com certeza, você vê até no mundo, tem milho roxo, né? Você tem milhos de outras cores. Muitas delas são naturais, outros têm até a interferência da indústria genética também trabalhando, mas para tentar proteger esse grão contra a agressão, enfim, fungo, e até para manter a população, né, sendo alimentada. Então, acho que sim, nesse sentido, é legal variar, porque diferentes cores de alimentos, no caso do milho, são diferentes nutrientes, então o pigmento é alterado, então o vermelho tem mais licopeno, o amarelo tem mais vitamina A, que é o beta-caroteno, mas tudo isso é carotenoide, tudo isso é bom para a nossa saúde, previne câncer, tem principalmente o milho, previne câncer de pulmão, câncer de cólon, que é um câncer de intestino, então, sem dúvida, a se abrir para os outros tipos de milho é uma boa ideia, mas lembrando de sempre usá-lo no lugar do carboidrato na refeição, ou como lanchinho da tarde, né? Uma espiga de milho à tarde é muito boa, aqui no Brasil é mais fácil. E um cuscuz de manhã, o pessoal do Nordeste aqui no Brasil adora, e é uma excelente opção de carboidrato. Melhor até que pão, muitas vezes, né, em termos nutricionais. Um cuscuz de milho de manhã com um ovinho, por exemplo. Ô, Patrícia, e aquele milhozinho pequenininho, meio em conserva, não sei se ele é exatamente em conserva, mas ele é enlatado. Ele é milho mesmo ou não? Um milho em conserva, um milho enlatado, enfim, o milho às vezes em vidro, ele é um milho verde já debulhado, ele tem tudo que o milho precisa, né, enfim, que é os nutrientes dele, mas a questão é sempre olhar a conserva. Então, assim, a lata, ela pode, se tiver rachada, ela pode ter a migração de alguns compostos que fazem parte daquela lata, então chumbo, metais pesados, que a gente não quer. Então, se for comprar algum milho para facilitar a vida, que seja enlatado, que ele seja no vapor, isso está escrito no rótulo, milho no vapor, então ele não vai ter aquela conserva cheia de sal, enfim, cheio de uma água que nem sempre a gente sabe o que tem ali, mas principalmente quando também, além do vapor, a lata está íntegra. Então não pega a lata amassada, parece bobagem, né? Mas não é não. É legal comprá-la íntegra mesmo, sem nenhum amassadinho. Clima de festa junina, de friozinho aqui no Band News Informa, e a gente está falando sobre um dos alimentos mais consumidos nessa época do ano, o milho. A nossa convidada é a nutricionista Patrícia Augustrozzi. Dia desses, Patrícia, deu uma polêmica aí na internet sobre a pipoca. Se a pipoca pode ser considerada ou não janta. E aí, Patrícia? Por mais que seja tentador, infelizmente o milho estourado, que faz dessa preparação até ser magra, mas muito mais porque é leve, e aí a gente faz um consumo pequeno, parece que não, mas é pequeno em termos de peso, e isso acaba tendo menos caloria, mas por mais que exista isso, o milho não consegue ser um alimento tão completo, porque para vocês terem uma ideia, 100 gramas de milho, eu tenho 150 calorias mais ou menos, da espiga, né, da pipoca, a cada 50 gramas de pipoca, agora a gente está falando da pipoca já estourada, a gente vai ter em torno de 150 calorias também, porque ela está leve, só que eu só tenho 2, 3 gramas de proteína, por exemplo, gordura baixa, a não ser que a gente coloque, né, o óleo ali na pipoca, e a depender desse óleo. Esse óleo é refinado, ele não é legal, ele não vai ser algo benéfico para a saúde, e fora a quantidade de sal, que tem gente que exagera. Então, ele está longe de entregar nutrientes que o nosso corpo, de fato, precisa e usa. Mas, na minha opinião, acho que o que a gente faz muito de vez em quando tem pouco impacto na nossa saúde. Então, você realmente tem um dia na sua semana de 7 dias que você tá numa super preguiça, aquela pipoquinha vai cair super bem, você se alimentou bem ao longo de todo o dia. Não vejo problema nenhum trocar um jantar por uma pipoca, mas não o contrário. Patrícia, a pipoca como lanche, ela é um lanche interessante, não para todos os dias, mas pode ser? Eu super gosto, tanto em criança então, porque aí é o milho, né, o milhozinho tá estourado, tem fibra, tem vitamina, tem mineral, e é um lanchinho delícia.
Quero agradecer demais a entrevista com a nutricionista Patrícia Augustrozzi sobre o milho, o queridinho das festas juninas. Obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente mais uma vez. Até uma próxima. Prazer gigante, Bruna. Beijo, Camila. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Camila, hora de ir embora pra quadrilha dançar a festa junina? Simbora, né, Bruna? Vamos pular fogueira, que tá no finalzinho do mês de junho, então tem que aproveitar as últimas festas. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana a todos e boas festas juninas para todo mundo. E você, ouvinte, pode acompanhar as outras edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas. Tem a nossa playlist no YouTube, no canal da Rádio Band News FM e o nosso perfil Band News em Forma no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.